a principal colunista de economia da Globo, saiu em defesa do Lula no caso Trump. Tem todo o plano aí de salvação do Lula em relação ao tarifaço. E isso a Miriam Leitão avaliou. E nós vamos trazer para você tudo sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá com o nosso observador da imprensa, Pedro Zambarda, aqui com a gente, com @drops de jogos para você seguir, se inscrever. Vamos lá, Pedro, o que a Miriam Leitão falou? Mandar um abraço pra galera do Observatório da Imprensa, que inclusive acompanha o Meteoro, tá? Tem saído umas colunas lá. É um rapaz que acho que era da CBN, acho que é Rui, eu me esqueci o nome dele, mas escreveu sobre a Sofia, inclusive, outro dia, achei muito legal. Olha, Lúcio, eu fico pensando que, assim, a Miriam Leitão tem uma sorte. Ela tem muitos anos de Globo, recebe provavelmente um dos maiores salários lá dentro, foi apoiadora entusiasmada da Lava Jato, quando a Lava Jato estava no auge. Só que, assim, se não fosse isso, talvez ela tivesse o mesmo destino da Daniela Lima, porque ela tá no negócio de defender o governo Lula e ela tá certa. As medidas do governo Lula foram, na minha opinião, corretas. Você também fica à vontade para discordar, tá, Lúcio? Mas ela escreveu um textinho sobre isso. Eu vou ler na íntegra e depois eu vou mostrar, gente, imagens inéditas de Miriam Leitão atacando o Tarcísio dentro da Globo. Ô, louco. Imagens? Atacar o Tarcísio é uma doideira. A resposta econômica à agressão americana, o pacote de apoio aos atingidos pelo tarifaço, fez o governo reformar o sistema de financiamento à exportação para chegar à pequena empresa. Olha aí, Miriam Leitão a favor dos pequenos empreendedores. Podia ter pensado nisso antes de apoiar o Moro, né, Miriam? Destruiu um monte de empresa por causa da Lava Jato. Vamos lá. O difícil equilíbrio que o governo buscou na resposta à crise provocada pelo tarifaço foi adotar medidas que efetivamente ajudassem o exportador afetado, mas que tivessem baixo impacto fiscal. Havia outro desafio que o governo se impôs, o de deixar alguma herança para mudanças estruturais. Para isso, reformou o sistema de financiamento à exportação, tornando-o mais ágil e capaz de chegar às empresas pequenas. Estabeleceu prazos para que o subsídio não se eternize, como sempre acontece. O tripé que antecipei ontem no meu blog de apoio ao exportador é crédito, impostos e compras governamentais. Os fundos de exportação receberão os aportes, porém mais importantes serão as mudanças na estrutura dos fundos, se elas funcionarem. O que o governo promete é fazer chegar esse dinheiro às micro e pequenas empresas também, e não apenas às grandes. Para se dar uma ideia do desafio, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, disse que as micro e pequenas empresas, que respondem por apenas 1% do acesso ao crédito à exportação, na Índia e na Coreia chega a 40% e na Itália a 30%. No Brasil, o sistema não colabora, a mudança é bem-vinda caso atinja o objetivo. O Reintegra é um programa controverso, ele se propõe a ser uma forma do governo retirar tributos que tenham permanecido no produto exportado, muitas vezes serviu para um disfarçado subsídio à exportação, sair do 0,1% para 3% de valor exportado para as grandes empresas e de até 6% para as pequenas pode ter um custo alto. Ele terá validade até o fim de 2026. O diferimento dos impostos, ou seja, o adiamento do pagamento, será por apenas 2 meses e tem um custo bem residual, apesar de ter um fôlego imediato às empresas afetadas. O novo prazo para o drawback também parece uma boa medida. O exportador terá 1 ano para usar o crédito dos impostos pagos na importação dos insumos. Eu entrevistei na Globo News o ex-secretário do Tesouro do Bruno Funchal, atual diretor-presidente do Bradesco Asset, e perguntei para ele sobre a necessidade dessas medidas de resgate e os cuidados que o governo deve ter. Ele não teve dúvidas em afirmar que as iniciativas são necessárias, só é preciso ter um prazo para terminar. É óbvio que aconteceu o imprevisível e afetou a economia. Para alguns setores o impacto é significativo, então ter algum tipo de ajuda temporária faz sentido. Isso inclui a postergação dos impostos, créditos, medidas para sustentar o emprego. O pacote faz sentido, mas o maior desafio é saber quando termina para que o benefício não se propague indefinidamente, como aconteceu lá atrás com algumas medidas na pandemia. Funchal sustenta o que tem sido dito por outros economistas. Do ponto de vista macro, o impacto não é grande no Brasil, uma perda de 0,2% do PIB, uma queda de exportação de 6 bilhões. Antes das exceções, o cálculo era de 12 bilhões. É um efeito baixista na inflação, ela tenderá a desacelerar mais do que já estava caindo. Na economia americana, contudo,
o efeito da alta taxação contra o mundo já está sendo sentido. Aí o que ela diz aqui no final da coluna? A tarifa média dos Estados Unidos era de 2,4%, hoje é 17%. O número representa um retrocesso quase de um século na história do comércio internacional americano. Mais do que isso, o país se colocou num enorme isolamento. Os Estados Unidos pagarão um preço. Em relação ao Brasil, a escalada dos absurdos cometidos por eles continua. Relatórios dos direitos humanos mentiroso, perseguição a funcionários públicos, imposição da maior tarifa do mundo, uma situação inusitada, como disse o ministro Fernando Haddad. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor, disse o ministro. O pacote de ontem é uma resposta necessária e urgente na economia, mas a diplomacia não pode descansar. Em algum momento haverá uma brecha racional. O Brasil tem que ter um cardápio de propostas a oferecer quando houver negociação sobre comércio. Como disse ontem na coletiva o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, a soberania nunca esteve sobre a mesa e nunca estará. Eu fico dividido nesse final do texto dela, porque ela fala de uma brecha racional, mas se a nossa soberania não está na mesa, não dá para ser racional, né, Lúcio? É um negócio que eles não estão tendo uma discussão racional sobre economia, né? Os Estados Unidos está numa louca cavalgada que só vai acabar se o Trump não for mais o presidente, né, gente? Isso tem que acontecer em algum momento, senão isso aqui vai virar um troço bizarro. A Miriam, que escreveu esse texto defendendo o governo, falou isso aqui quando o Tarcísio puxou o saco do Trump, tá? Com a nossa colega Daniela Lima, que a gente vai falar no próximo corte sobre ela, que já foi demitida da Globo, mas elas comentaram isso aqui. Peraí, opa, deixa eu botar o somzinho, né, Pedro? Esqueceu do som. Agora vai. Para você, o Tarcísio, desde o início, errou. Por quê? Exatamente, porque a liderança, Daniela, a qualidade da liderança se vê nesses grandes testes. E o governador Tarcísio de Freitas não passou bem pelo teste. Primeiro, desde aquele momento que ele colocou o boné, era um boné de um nacionalismo alheio, você não tem que assumir, além do mais, fazer a América grande de novo, como a gente está vendo, e dava para saber antes, era em detrimento dos outros países, inclusive o nosso. Então, ele colocou esse boné, está errado, e depois disso, quando aconteceu a primeira ameaça, agora, na semana passada, a primeira ameaça do Trump, ele apoiou e falou, com a palavra, o presidente Trump. E depois, no segundo momento, quando a ameaça se concretizou com as tarifas, ele ficou em silêncio ou ficou andando em zigue-zague. Ora, culpava o governo, depois ele falou que ia ao Supremo para pedir para liberar o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para ele negociar, e depois agora tenta medir forças com o governo federal, convocando uma reunião na mesma hora. Ele poderia fazer essa reunião se fosse para somar, mas para dividir, nós não estamos precisando disso, de divisões nesse momento, porque o país está sob risco concreto de perdas econômicas, e isso significa perda de emprego, perda de atividade econômica, prejuízo para os empresários, impostos que não serão gerados, todo mundo é afetado por uma decisão como essa de elevar em 50% a tarifa no segundo maior cliente do Brasil e, mais do que isso, a maior economia do mundo. Então, isso tem um efeito muito ruim para a economia brasileira e ele está fazendo política. Para você, o Tarcísio... O Tarcísio está morto, na opinião da Miriam, tá? A Globo não pensa exatamente como as duas que estão aqui na tela. Esse é o grande problema. Em algum momento eles vão tentar apoiar alguma coisa parecida com o Tarcísio. Mas assim, Lúcio, tá se desenhando um cenário, e aí é uma coisa positiva da aproximação do governo Lula. E eu tenho muitas críticas a isso, tá? Mas a aproximação do governo Lula com a Globo, porque é o seguinte, o governo Lula não é um governo revolucionário, não é um governo socialista, não é um governo full de esquerda, é um governo que tem muitos liberais lá dentro. E ele tá entregando a rapadura, o PIB tá crescendo, o desemprego caiu. Agora, esse tarifaço, um dos efeitos benéficos é que vai reduzir parte do efeito inflacionário. As compras governamentais vão favorecer alguns setores. Então vai ter um efeito aí, e fora o discurso inflamado do Trump, que vai dar gás para o Lula se reeleger para um quarto mandato. A Miriam Leitão, pasmem, está ajudando o Lula a ser reeleito.
E são boas medidas que o governo Lula de fato tomou. Vendo toda a descrição ali, realmente faz muito sentido, porque, como foi colocado na reportagem, o impacto macro ele não é muito grande. Diga lá, Pedro. Não, a Lainara colocou aqui, né, eu até não queria te interromper, o Reinaldo Azevedo comentou no Flow News que o Tarcísio tá um mês sem dar entrevista e ninguém tá falando sobre isso. Eu tô notando sim, Lainara, o Tarcísio antes era consultado para tudo, lembra? Tarcísio, uma cor, Tarcísio, como você está, Tarcísio? E essa pele, Tarcísio, como é que tá? Aí ele vai lá, abraça o Trump e se ferra, né, ele sai queimado. Só retomando a questão a questão do impacto macro, ele é pequeno, mas se você olha para alguns setores específicos, precisa sim dar esse apoio. E eu concordo quando a Miriam fala que a gente precisa ter um norte para que esse apoio não seja indefinido. Agora, como que você vai ter um norte sendo que não depende de você? Né? Talvez o que a gente possa fazer é ter aberturas de outros mercados para suprir isso. Aí sim. Aí a gente consegue, né? Então a China já está se propondo a comprar mais café. Acho que o BRICS pode ter um caminho muito importante aí nesse momento. O Mercosul também e a União Europeia também. Então a gente tem 3 mercados abertos para o Brasil, graças à diplomacia, graças às negociações desse governo, porque o governo Bolsonaro foi uma palhaçada o que fez em relação ao Mercosul. BRICS nem se fala. Né? E a União Europeia praticamente nada, então ficou só realmente com foco nos Estados Unidos. Então, graças ao governo de centro-esquerda, que é o governo Lula, a gente tem essas aberturas de mercado que a gente consegue negociar, seja Mercosul, União Europeia e BRICS. Né? Também tem ali um caminho para o Extremo Oriente que é possível buscar, né? Tem no Oriente Médio também, então tem vários lugares que, assim, acredito que essa taxação ela não vai prolongar muito, tá? Mesmo que o Trump esteja nessa virada aí, eu acredito que ele não vai manter por muito tempo, porque está impactando lá. Preços lá, preço da carne, preço das frutas, está impactando lá, gente. E vai impactar, porque o Brasil é um exportador, o Brasil tem muita matéria-prima por aqui. Sim. Então, acredito que a bravata vai acabar logo, logo. E eu espero. Espero que a gente tenha momentos de diplomacia, de verdade. Com o Trump é meio difícil, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Exato. Mais algum ponto, Pedro? Não, era mais isso, Lúcio. E, enfim, temos que acreditar mesmo em alguma coisa, porque espero que o Trump fique só nisso, mas eu não consigo acreditar. Esse é o problema. Olha só, terminando esse corte, já tem um telescópio novo para você assistir aqui no canal do Meteoro, tá? A gente fala sobre o conservadorismo dos jovens. Que coisa bizarra, né? A gente explica para vocês lá, então fica o convite, já está disponível, tá? Grande abraço, até a próxima.